Muito bons dias a todos. Um cumprimento muito amigo aos nossos oradores que nos ajudaram a perceber um bocadinho melhor qual era o escopo das propostas de alteração ao orçamento que o PSD entendeu apresentar nesta discussão de especialidade e cumprimentar também a direção do grupo parlamentar e o Luís Montenegro pela oportunidade de nos permitir realmente fazer este ponto de situação numa altura em que estamos praticamente a iniciar a fase final da apreciação e, portanto, da decisão que o Parlamento tomará em matéria de Orçamento de Estado para 2017. Julgo que é importante começar por situar este debate orçamental. É o segundo Orçamento de Estado que este Governo e a sua maioria apresentam ao país. O primeiro foi aprovado há cerca de meio ano atrás. Não há assim tanto tempo como isso. Quando apresentou esse orçamento, o Governo, no fundo, apresentou também a sua estratégia para o processo de consolidação das finanças públicas no país e, de alguma maneira, a sua estratégia económica para intensificar a recuperação da economia. Do ponto de vista da consolidação, esperava-se um ritmo menor de consolidação. Era normal que fosse assim, na medida em que essa era, de alguma maneira, a crítica que as atuais forças da maioria mais dirigiam contra o governo anterior, de que estávamos a consolidar depressa demais. E para aliviar um pouco a pressão sobre os portugueses, sobre as famílias, sobre os funcionários públicos, seria necessário andar agora a um ritmo um bocadinho menor. Mas isso não iria colocar em causa, diziam, o objetivo de consolidar. E era importante que, em 2016, nós pudéssemos finalmente sair do procedimento por déficit excessivo, tendo claramente um déficit abaixo de 3%. E para que isso não tivesse custos demasiado elevados, para não dizer austeritários, para que representasse realmente um caminho diferente daquele que era prosseguido pelo Governo anterior, o Governo propunha-se adotar medidas que colocariam a nossa economia a crescer acima daquilo que era o ritmo registado no ano anterior. Esta era a receita. O país estava a crescer 1,5% em 2015. De facto, viemos a saber que cresceu ligeiramente acima disso, cresceu 1,6%. Pois bem, em 2016, havia uma receita alternativa que colocaria o país a crescer mais. A meta era 1,8% e isso daria alguma folga para que pudéssemos abrandar um pouco os sacrifícios e, portanto, ter uma consolidação orçamental menos expressiva, sem, no entanto, pôr em causa a necessidade de sair do procedimento por déficit excessivo. Entretanto, no plano da economia, além dos estímulos ao rendimento que trariam uma procura de consumo maior, um investimento interno maior para suportar este crescimento da economia, o Governo esperava também dinamizar mais a execução dos fundos europeus através do Portugal 2020 e procuraria também conduzir um conjunto de reformas que tinham sido empreendidas de modo a reverter algumas delas. Isso, segundo se dizia, iria, no fundo, evitar que Portugal comprometesse ainda mais a sua economia e pudesse respirar de outra maneira, que se pudesse dar mais confiança aos nossos agentes económicos. Por isso, a TAP
não podia ser privatizada, teria de ser revertida a operação. Os processos de concessão nos transportes públicos de Lisboa e do Porto teriam de reverter também. E outras decisões só não reverteriam porque custaria muito dinheiro fazê-lo. De contrário, elas seriam também revertidas. Mas foi possível reverter a medida das 40 horas na administração pública para as 35 horas que vigoravam antes, e diferentemente do que se passava no resto da economia, e outras medidas importantes, sobretudo ao nível da educação, foram adotadas no sentido de corrigir o modelo que estava a ser desenvolvido. Cerca de meio ano depois, nós podemos verificar o que se passou. Tive a ocasião de o dizer, de resto, na discussão na generalidade do Orçamento de Estado para 2017. Na verdade, as coisas não correram de acordo com os objetivos que estavam traçados. E o Governo, ao contrário do que sempre tinha afirmado, fez mesmo uma revisão do cenário macroeconómico para reduzir as expectativas de crescimento. Afinal, este ano de 2016, a nossa economia só iria crescer 1,2%. Quer dizer, menos, quase um terço menos do que tinha crescido em 2015. As exportações não tiveram, afinal, o desempenho tão favorável quanto se esperava. A criação de emprego reduziu-se. O desemprego deixou de cair de uma forma tão impressiva e, portanto, de um modo geral, aquilo que era o quadro macroeconómico traçado mais favorável de uma política alternativa, aos poucos se foi esfumando. Do ponto de vista externo, a credibilidade desta política, avaliada pela evolução das nossas taxas de juro, estava bem plasmada na evolução que fomos acompanhando. De dezembro do ano passado até agosto deste ano, como já foi muito bem enfatizado pela doutora Maria Luísa Albuquerque, Portugal foi o único país da zona euro que viu agravar as suas taxas de juro, de modo a recolher em mercado uma penalização face às obrigações alemãs que nenhum outro país da zona euro tinha registado. E até agosto foi exatamente isto que se passou. Depois sabemos que há um efeito mais recente em resultado das eleições norte-americanas que ditou um sentido um bocadinho diferente do que predominou durante a maior parte do ano. Mas isto significa que a credibilidade externa do país, medida pela confiança dos investidores na nossa dívida pública, piorou. O Governo, ainda assim, pareceu insistir em que as coisas estavam a correr bem. E, evidentemente, diaboliza todos aqueles que acham que as coisas não estão a correr tão bem quanto o Governo afirmava. Na verdade, aquilo que nós podemos hoje verificar é que o Governo se prepara este ano para atingir um valor para o nosso déficit público, executando um plano B que muda inteiramente aquilo que foi a política que foi apresentada no orçamento para 2016. E nunca teve a coragem, ainda hoje não tem a coragem, de assumir que pôs em prática um plano B para evitar ter um pior resultado orçamental do que aquele que foi atingido em 2015. Nós sabemos hoje, muitíssimo bem, em que termos de que é que consta esse plano B. Esse plano B
tem cerca de 430 milhões de cativações permanentes. Eu traduzo: cortes. Há cortes no Estado que valem cerca de 430 milhões de euros. O Governo recusa-se a explicar com transparência aonde é que estes cortes foram feitos. Mas ninguém duvida de que eles vão ter consequências. Em segundo lugar, lançou mão de um conjunto de medidas extraordinárias. A reavaliação de ativos financeiros por parte das empresas, a possibilidade extraordinária de regularização de dívidas à Segurança Social e à Administração Tributária e, de um modo geral, porque isto também tem um efeito extraordinário, o não reconhecimento de dívidas que vêm sendo contraídas, empurrando com a barriga para o futuro o reconhecimento dessas dívidas. Em terceiro lugar, empreendeu neste seu plano B orçamental o maior corte em investimento público planeado de que há memória. Quase 30% do investimento público que tinha planeado foi cortado. E hoje o Estado está como nunca esteve, mesmo quando nós vivemos os efeitos do resgate financeiro e, portanto, não dispunhamos de meios financeiros para investir. Nem nessa altura o investimento público foi tão cortado. Este é o plano B que o Governo executou e espera que com isto consiga atingir as suas metas revistas. Mesmo assim, tem algumas dúvidas sobre isso. E essa foi a razão porque decidiu não fazer aquilo que considerava absolutamente fundamental ter concluído o mais tardar até ao início do quarto e último trimestre deste ano a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Porquê? Porque depois de ter dito que isso não tinha qualquer efeito sobre o déficit público, finalmente reconhece que há algumas dúvidas sobre essa matéria, foram mesmo encomendados alguns estudos sobre isso e, na dúvida, aquilo que afinal era uma coisa extraordinariamente importante foi adiada para 2017. E já nos vieram explicar porquê. Não tem nada a ver com o déficit, evidentemente. Tem que ver com o facto de primeiro ser necessário apurar bem os resultados de 2016, que é uma coisa que só lá para março do próximo ano é que se sabe. Como sabem, as leis foram alteradas e, portanto, as organizações e as empresas passaram a ter de fechar os resultados noutra época do ano e isso era absolutamente imprevisível no início deste ano e, portanto, o Governo estava a contar que esses resultados estivessem todos apurados com muita antecedência, de modo a que no último trimestre deste ano pudesse recapitalizar a Caixa, mas agora, dadas essas alterações muito importantes que foram introduzidas nos Códigos das Sociedades e no reporte financeiro, só para o ano é que, já nos explicaram, afinal se pode concluir a recapitalização da Caixa. Afinal, parece que aquilo que muitas vezes é anunciado não é o que parece. Mas esta tem sido essencialmente a marca deste Governo. Não é hoje o momento adequado para fazer esse balanço, embora estejamos em condições de o fazer. Mas parece claro que hoje temos um Governo que é estável, mas que confunde estabilidade com confiança. E confiança é o que não existe hoje em Portugal. E o Governo e a sua maioria é a principal entidade que mina essa confiança. Mina essa confiança justamente quando é pouco transparente. Foi preciso insistir para que a informação que era habitual ser prestada ao Parlamento em matéria de previsão de impostos e daquilo que são
os programas orçamentais em curso para que o Governo a tivesse prestado. E quando ela finalmente foi prestada, quando os ditos quadros foram entregues ao Parlamento, percebeu-se que a execução orçamental não era aquilo que parecia. O que tinha sido apresentado como programas orçamentais para as diversas áreas sectoriais, para a saúde, para a educação, para a justiça, não eram aquilo que parecia. E, portanto, todo o foguetório que tinha sido preparado para fazer de conta que em 2017 o Estado ia gastar muito mais, percebeu-se, afinal, o Estado vai gastar miseravelmente mais. Mas vai cobrar mais receita em impostos indiretos, mais receita extraordinária, enquanto que o aumento da despesa ficará para que um futuro governo venha tratar. Mas mina também a confiança quando instrumentaliza o Estado. O que se está a passar com este Orçamento de Estado a respeito de medidas eleitoralistas é simplesmente vergonhoso. É preciso não ter medo das palavras. É vergonhoso. O aumento extraordinário de pensões em vésperas de eleições é de um eleitoralismo despoderado. O anúncio de que até em agosto se vai dar mais um bocadinho no subsídio de refeição aos funcionários públicos dispensa qualquer outro comentário. Como é que é possível gerar confiança com este tipo de eleitoralismo? Bem, mas também se mina a confiança quando se manipula a informação, como este Governo tem feito. Vou apenas referir-me, porque eu acho ilustrativo, àquilo que se passou justamente com o processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e com o pagamento antecipado ao Fundo Monetário Internacional que foi anunciado há 2 dias. Eu acho que é muito importante ter bem presente o que se passou. Ainda no início do ano, em maio, o Governo deu conta de que admitia não fazer mais pagamentos antecipados ao Fundo Monetário Europeu este ano. E o Ministério das Finanças, não foram os comentadores, não foram umas fontes oficiosas, foi o Ministério das Finanças, afirmou que para manter as reservas financeiras confortáveis, enquanto prepara a injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos, não iria produzir nenhum pagamento antecipado ao Fundo Monetário Internacional. Isto foi informação do próprio Ministério das Finanças, mais do gabinete do Ministro das Finanças. Sucede que, pouco tempo depois, o Governo viu a senhora Presidente do IGCP afirmar o mesmo numa entrevista a um jornal. Era preciso terem atenção que, para não diminuir as disponibilidades financeiras do Estado e poder, confortavelmente, fazer a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, o que estava destinado, eram cerca de 2,6 mil milhões de euros ainda no IGCP, para poder amortizar dívida ao Fundo Monetário Internacional, seria canalizado para o processo de recapitalização da Caixa. A 14 de setembro deste ano, o Ministro das Finanças veio dizer que é leviano relacionar a capitalização da Caixa Geral de Depósitos com as amortizações ao Fundo Monetário Internacional. Considerando, portanto, leviano o que o Ministério das Finanças e o IGCP tinham dito. Recordo apenas que a própria
presidente do IGCP tinha garantido que a recapitalização da Caixa não teria qualquer impacto no financiamento deste ano. Voltou a reafirmar isso na medida em que iria ser utilizado dinheiro que estava disponível para esse efeito. Dia 6 de novembro, as finanças reafirmaram que não haveria pagamentos antecipados ao Fundo Monetário Internacional. Não foi em maio, não foi em setembro, não foi sequer em outubro, foi este mês. Este mês. Vou citar: nos pressupostos considerados na elaboração do Orçamento de Estado, o Governo assumiu um cenário conservador. Neste cenário, considerou-se que não seria amortizada antecipadamente mais nenhuma tranche do empréstimo do Fundo Monetário Internacional até ao final do corrente ano. Fonte oficial do Ministério das Finanças. Afinal, dia 22 de novembro, houve boas notícias. Depois do Ministro das Finanças ter dito no Parlamento que só haveria lugar à recapitalização da Caixa em 2017, o Governo decidiu fazer uma amortização ao Fundo Monetário Internacional. Numa atitude que o próprio Ministro das Finanças tinha considerado totalmente leviana. Porque comparar uma amortização ao Fundo Monetário Internacional com a relevância de fazer o que era absolutamente indispensável, a recapitalização da Caixa, não cabia na cabeça senão dos deputados do PSD que o tinham questionado por isso na Comissão Parlamentar. Isso era totalmente leviano, pois a leviandade tomou conta da decisão oficial. É assim mesmo. Nós podemos, afinal, ter uma amortização ao Fundo Monetário Internacional, não no volume que estava inicialmente pensado, mas de cerca de 2 mil milhões de euros, porque o Governo fracassou o seu objetivo de recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos este ano. E o Primeiro-Ministro não perdeu tempo, como normalmente não perde tempo. Nas recentes jornadas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista promoveu, veio dizer que, ao contrário daquilo que alguns tinham prognosticado, dando, portanto, a entender que não teria sido o Governo, a frase é: ao contrário do que alguns precipitadamente anunciaram, o Governo não necessitou de adiar o pagamento das tranches do empréstimo ao Fundo Monetário Internacional. E, de repente, aquilo que o Governo tinha considerado leviano, o Primeiro-Ministro diz que sempre esteve previsto, foi absolutamente indispensável e um sucesso. Porque é assim que se faz o caminho para a frente, pagando as dívidas antecipadamente. É preciso ter lata, muita lata. Mas o excesso de lata diminui a confiança. Porquê? Porque nós não podemos acreditar naquilo que é dito. O Governo, é caso para dizer, navega à costa. E não tem, por isso, estratégia nenhuma. Vai fazendo aquilo que as oportunidades permitem e consentem, conquanto que o seu objetivo primordial, satisfazer no curto prazo, criar e gerar simpatia, preparar o PS e os partidos que o apoiam para poderem ter um melhor resultado nas eleições autárquicas, viver um ano de cada vez e deixando para a frente o que tiver de ser equacionado com outro folgo, com o folgo que não cabe na sobrevivência de ano a ano em que o Governo está empenhado. E essa, caros colegas, é a principal razão porque o PSD é indispensável. Nós hoje sabemos que o país é governado por uma maioria que não tem uma alternativa
nos termos em que tinha anunciado, tem um governo estável, mas não tem uma alternativa que nos possa preparar para ter uma economia mais aberta, mais competitiva, mais robusta, que possa criar mais emprego, que possa gerar mais rendimento, que possa ser uma esperança para as jovens gerações, que realmente aproveite as oportunidades que o mundo nos vai oferecendo. Nós temos um governo que está centrado sobre si próprio, a disfarçar os problemas, a instrumentalizar o Estado, manifestamente a faltar à verdade quando tem de dar explicações sobre qualquer coisa que o possa embaraçar, criando instabilidade, mas dizendo às pessoas que podemos estar tranquilos. Não podemos estar tranquilos. Na verdade, se nós queremos ter um país que possa crescer realmente, não é 1,2%, é que possa crescer mais do que nós conseguimos em 2015. Um país que possa convergir para a média europeia. Um país que tenha a capacidade para atrair o que não tem, que é capital. Como disse muito bem o Dr. Pedro Reis, nós precisamos de atrair capital. E, em particular, capital financeiro também, porque não dispomos dele. E, para isso, temos de gerar condições de confiança e apresentar um caminho de reformas importantes que precisam, evidentemente, de ser bem comunicadas e explicadas, mas sem as quais não sairemos do sítio. Reparem bem, nós, em 2010, tivemos no país um déficit superior a 11%. É hoje claro que o país, no ano passado, ficou com um déficit de 3%. Em rigor, se não contássemos o Banif, um bocadinho menos, mas se excluirmos todas as medidas extraordinárias, de 3%. Que caminho que foi feito? Deixámos um déficit imenso para trás e ficámos com um déficit de 3%. O que é que se pedia a este governo? Que, sem pôr em causa o crescimento económico, pudesse, pelo menos, não é reduzir uns pontos percentuais, eram umas décimas. E mesmo assim, esse resultado vai ser apresentado ao país, a redução de umas décimas, vai ser apresentado ao país como a maior conquista que foi alcançada no pós-25 de Abril. Este foi o governo que pela primeira vez conseguiu um déficit abaixo de 3%. E sabemos que não temos que agradecer a nenhum, mas a nenhum dos partidos que compõem esta maioria, o essencial do trabalho que permitiu que essas décimazinhas este ano pudessem ser alcançadas, embora com um plano B que o Governo disse sempre que não existia e de que não precisava. Estamos, por isso, numa altura em que precisamos que seja o PSD a confrontar a maioria e o Governo com a realidade e com a necessidade de fugir à armadilha do crescimento medíocre, para não dizer da morte lenta. Porque é isso que nos têm estado a apresentar. E se queremos fugir a essa armadilha, temos de olhar para aquilo que é essencial no longo prazo. Reparem bem que, se hoje quisermos pensar a sério no nosso futuro, então nós não podemos manter as políticas que têm sido empreendidas por esta maioria. Nós hoje não estamos a governar e não somos responsáveis por essas políticas. Pelo contrário, temos um governo que construiu uma maioria parlamentar com base em acordos que são conhecidos. Estão quase esgotados, mas vão ser reinventados. Sabemos o que esses partidos pensam. E por mais elefantes ou sapozinhos que estejam dispostos a engolir,
não me parece que deixem de ser o que são. E isso está bem expresso naquilo que é o orçamento deste ano. Um orçamento que não traz nenhuma ambição para o crescimento do país, nem para os portugueses. Se queremos realmente essa ambição, então temos de olhar para as reformas que estes partidos não são capazes de fazer, mas não querem fazer. Já foi aqui dito, reforma da Segurança Social é indispensável não apenas para as contas públicas, porque os sistemas previdenciais são públicos, mas também para que possa existir confiança nos atuais pensionistas e nos atuais ativos que hão de ser pensionistas no futuro. Essa confiança estará em causa se não houver a coragem de empreender uma reforma da Segurança Social. Precisamos de ter mais fogo para a reforma do Estado. Até hoje tínhamos sido muito criticados por não ter feito a reforma do Estado que era necessária. Mas sabemos que fizemos mais pela reforma do Estado do que este Governo tem prometido para 4 anos. Mas nós insistimos, o processo de descentralização pode ser uma grande oportunidade para podermos fazer uma ampla reforma do Estado e para poder ter serviços públicos ainda com mais qualidade prestados aos cidadãos. E precisamos de olhar para a nossa economia e atrair investimento direto externo, que tem estado em falta, e ao mesmo tempo ajudar a que uma parte da dívida que as nossas empresas têm possa ser convertida em capital, de modo a dar outra perspectiva às nossas empresas para o futuro. Esgota isto tudo o que são transformações estruturais que precisamos fazer na sociedade portuguesa? Não. Há muitas outras que são importantes e nós não deixaremos de as ir apresentando ao longo do ano. Mas estas são muito importantes. Colocámo-las à discussão no país e também junto da maioria do Governo. O que é que vai fazer o Governo? Vai fazer como até aqui e dizer que tudo o que vem do lado do PSD não interessa? Para no dia seguinte dizer que é uma pena o PSD não estar disponível para fazer alguns entendimentos e consensos com o Governo? Voltaremos à mesma conversa riscada, porque o que interessa é dar um arzinho de simulação de que estamos dispostos a fazer alguma coisa, quando, na verdade, a nossa vontade é fazer o contrário? Ou quer o Governo mesmo aproveitar esta oportunidade para dizer: sim, o tempo que tivemos até aqui é que foi um pequeno interregno para aquilo que precisamos de fazer, agora que já aliviámos um bocadinho a pressão, agora que já conseguimos dar a entender que podemos retomar para o futuro um prumo diferente, vamos começar a trabalhar para que ele possa ser verdadeiro e para que possa acontecer. Se o Governo está realmente interessado em envolver o PSD nestas discussões e em criar condições para que um consenso alargado sobre estas reformas possa existir no país, então cabe ao Governo dar a orientação aos partidos que o suportam no sentido de viabilizar estas propostas. Elas não são fechadas, são propostas abertas. Nós não as formulamos como quem diz ou é isto ou não é nada. Nós estamos perfeitamente abertos a poder modelar estas propostas, como de resto resulta da própria formulação que adotamos. Está agora do lado da maioria e do Governo decidir como querem fazer. Se continuar como até aqui e, portanto, comprometer o futuro, achando que com isso merecem um melhor apoio dos portugueses para as eleições autárquicas que aí vêm, ou se querem realmente pensar no futuro do país. Com a experiência que levo de anos de governação, em circunstâncias difíceis,
posso certamente dizer que um governo, em circunstâncias de menor emergência, que olhe para um ciclo de 4 anos e queira, a cada ano que passa, ganhar eleições, vencendo a popularidade das sondagens, é um governo que não merece governar 4 anos. A estabilidade que se requer numa sociedade democrática, dos ciclos de governação de 4 anos, devem-se justamente à necessidade de libertar os governos da pressão mediática e da pressão popular para que possam fazer durante os 4 anos o que é difícil, sem com isso porem em causa necessariamente a sua sobrevivência. Quem olha para um ciclo de 4 anos sabe, o mais difícil faz-se primeiro para que os frutos apareçam no fim. E é no fim que se julga. Quem está a trabalhar para ser julgado a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano, não merece a estabilidade dos 4 anos, porque a não vai aproveitar para pôr ao serviço do futuro dos portugueses e de Portugal. É por isso que a nossa discussão hoje não é uma discussão sobre o PSD, é uma discussão sobre Portugal. E não é pelo facto de estarmos na oposição que prescindimos de a fazer. Por isso dissemos que não entramos no leilão orçamental do quem dá mais. Quem dá mais nas pensões? Quem dá mais aos funcionários públicos? Quem dá mais a todos aqueles que possam representar um bloco eleitoral atrativo? Esse continua a não ser o nosso jogo. E devo dizer que com este jogo ganhamos as eleições anteriores. Dirão assim, serviu de pouco. Ganharam as eleições, mas não governam. Pois é, mas por isso mesmo é que nós podemos olhar para os portugueses com coerência e podemos dizer: viram que afinal o que dizíamos não estava assim tão deslocado? Viram que podiam mesmo acordar no dia a seguir às eleições com um governo e um primeiro-ministro diferentes daqueles que pensavam ter escolhido? Os portugueses terão a seu tempo novamente a palavra. E é neles que confiamos, porque é em Portugal e nos portugueses que acreditamos. E enquanto estivermos assim, não precisamos de navegar à costa, podemos navegar com uma constelação construída pela estratégia que definimos. Essa estratégia é a pensar em Portugal. Muito obrigado.